Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre atraso de fala e code switching. São coisas que eu sempre tô conversando com vocês, tô sempre falando nos posts, mas eu nunca gravei um vídeo para falar sobre isso. Então o vídeo vai ser bem curtinho, mas eu espero que seja esclarecedor. Se ficar alguma dúvida, deixa aqui embaixo pra mim. Me conta também se você está gostando dessa série de vídeos curtinhas. É a série só de fevereiro. Eu espero que você esteja gostando. E bora pro vídeo. Muita gente tem tendência a acreditar que crianças expostas a 2 ou mais línguas estão associadas com atraso na fala. Principalmente quando elas começam a misturar os códigos, né? Por exemplo, inglês e português numa mesma frase. Hoje a gente vai conversar sobre isso. Será que isso é verdade? Será que quando a criança aprende, quando ela é exposta a 2 ou mais línguas, ela tende a ter esse atraso? Ela tende a ficar confusa? A resposta é não, tá? Isso é mito. Crianças bilíngues, elas não demoram mais para falar do que crianças monolíngues. Elas se desenvolvem em ritmos, em maneiras diferentes, como qualquer criança, como uma criança monolíngue, né? Nenhuma criança... Gente, não é uma forma... Não é uma receita de bolo, né? Não é porque ele é bilíngue que ele vai ficar atrasado, ou ele vai falar muito mais rápido do que uma criança monolíngue. Cada criança é um ser individual, e é isso que a gente precisa lembrar. O atraso na fala pode acontecer com uma criança trilíngue, bilíngue ou monolíngue. Pode acontecer com qualquer pessoa, e os pais precisam estar atentos e buscar um profissional. Mas não tem nada a ver com bilinguismo. O número de línguas que essa criança está exposta não influencia no desenvolvimento da fala, tá bom? A verdade é que muitas pesquisas científicas recentes, inclusive, provam e comprovam que o bilinguismo ele traz muito mais vantagem nesse desenvolvimento global para a criança. Gente, outra coisa importante a se falar, né? Você dizer para um pai ou para uma mãe que ele não pode se comunicar na língua dele com o filho porque vai causar atraso de fala, é de cortar o coração. Você imagina, pensa comigo, língua não transmite só palavra, bilinguismo não é só tradução do código, bilinguismo é sentimento, é família, é personalidade, é quem o seu filho é. Você imagina eu virar pro Joe e falar, não, você tem que só falar em português. Ou eu ser podada, impedida de falar português com as minhas filhas, porque a escola, alguém achar que o bilinguismo vai atrasar a fala delas. Entende o que eu estou dizendo? Tem um lado emocional, tem um lado familiar. Bom, segundo a American Hearing Speech Association, a ASHA, não existe nenhuma conexão com atraso de fala e bilinguismo. O que se deve considerar é que, para algumas crianças, a aprendizagem vai ser um pouco mais custosa, vai ser um pouco mais demorada, mas não tem a ver com a exposição das línguas. Tô sendo clara? Então é isso, tá? Eu sei que muita gente fala, Cíntia, eu sei que você tá falando isso, eu sei que os linguistas estão falando que não tem nenhuma conexão, que não atrapalha, mas olha só, o meu filho tá misturando, né? Isso prova que ele tá confuso. Deixa eu te falar outro segredo. Code switching é uma ferramenta linguística sofisticadíssima. É uma coisa muito bacana que o cérebro do bilíngue tem, uma capacidade muito legal, né, de conseguir transitar entre 2 idiomas. Então, não se preocupe. À medida de que ele for aprendendo, né, à medida de que ele for aprendendo palavras, cada vez mais, expressões, isso vai melhorar. Eu percebi ano passado, Luísa, olha que bacana. Em fevereiro do ano passado, nós fomos ao Brasil. E eu percebia que ela trocava muito. Quando ela não sabia uma expressão em português, ela colocava alguma coisa do inglês. Isso acontecia comigo também, gente. Muitas vezes, quando eu queria falar, eu lembrava de alguma expressão que eu falo o tempo inteiro em inglês. Então, é super normal, inclusive com você. E aí ela colocava alguma coisa no lugar em inglês. Ok, normal. Em novembro do mesmo ano, então fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 9 meses depois, né, muito pouco tempo depois, nós voltamos ao Brasil. E eu percebi que isso mudou completamente.
ela já fazia frases quase que completas em português. Uma vez ou outra, se ela não conseguia lembrar da palavra, se ela não conhecia a palavra em português, ela parava e perguntava. Ou ela usava em inglês. Então, galera, ao invés de significar inabilidade, preguiça, confusão, essa troca de código significa que o seu filho está usando todos os recursos que o cérebro dele tem para transmitir a mensagem que ele precisa. E se eu te disser que muitas vezes, mesmo quem é monolíngue consegue fazer isso, né? Troca de código. Você, por exemplo, não fala da mesma maneira que você fala com a sua esposa, com o seu chefe, né? Com a sua avó, com os seus filhos. A gente acaba que muda o dialeto, a voz. A maioria das pessoas consegue fazer isso instintivamente. O bilíngue só tem uma ferramenta a mais para usar, mas não tem nada de errado. Aí muitas pessoas me perguntam o seguinte: Cíntia, mas e quando isso acontece, o que é que eu falo? Você pode refazer a frase para a criança repetir ou responder da maneira certinha. Você não precisa falar, não é assim que fala, né? Por exemplo, Luísa falou, Mom, where's my boneca roupa? Eu falei, você quer saber onde é que tá a roupa da boneca? Então fala, mamãe, cadê a roupa da boneca? Ok? Você pode refazer essa frase e pedir pro seu filho repetir. E não esquenta, relaxa, porque deixa eu te contar um outro segredo. Se essa experiência toda, né, se isso não for algo prazeroso, o seu filho ele vai recusar, ok? Então, se você fica preocupado o tempo inteiro com código, com verbo, com tempo verbal, relaxa. Leva a sério, né, a questão do bilinguismo, a exposição, mas relaxa, porque eu tenho certeza que se tiver exposição, se tiver fome e vontade de comer, o seu filho vai começar a falar. Tem que aprender a dar tempo ao tempo. Às vezes a gente quer plantar, né? A gente quer plantar hoje e quer colher amanhã. E bilinguismo é isso, não é uma coisa instantânea. É um processo, regar todo dia, todos os dias cuidar, todos os dias jogar mais um pouquinho, né? Regar aquela sementinha, cuidar, e falar, e expor, e falar, e falar. É tipo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tipo isso, né? É insistência mesmo, é persistência. E você vai ver que os resultados vêm. E é maravilhoso. Eu espero de verdade que você esteja gostando dessa sériezinha curtinha. A gente já tá quase no final. Se você estiver gostando, não deixa de curtir, tá bom? Marca algum amigo aqui. Pode compartilhar nas suas stories, tá bom? Pode compartilhar. E me fala aqui que outro tema você gostaria de ver. Qual que é a sua dúvida? O que você gostaria de ouvir por aqui? Beijo.